Alô? Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite feito pela minoria nesta casa para participar de uma audiência pública sobre um tema que nós, do Barão de Tararé e também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, do qual eu sou coordenadora geral, temos buscado contribuir para esclarecer um pouco e trazer mais reflexões sobre a complexidade desse assunto e chamar atenção para alguns problemas que nós estamos identificando nas propostas que estão surgindo para combater as fake news, né? Se partirmos, como já foi dito aqui, que a desinformação não é um fenômeno novo e nem próprio da internet, que a disseminação de notícias imprecisas, manipuladas, erradas ou enganosas sempre existiu. Se reconhecermos a complexidade da determinação do que é verdade, em particular no caso das notícias, que precisam buscar a objetividade na descrição de um acontecimento, mas não são o próprio acontecimento, e sim uma seleção e uma narrativa, uma edição deste acontecimento. Precisamos ter uma cautela para não criar, a pretexto de combater a desinformação, um tribunal de exceção, que vai definir o que é verdade ou mentira, decidindo que informação pode ou não circular na sociedade. Conferir tanto ao Estado quanto ao setor privado a prerrogativa de ser o Supremo Tribunal da Verdade pode levar a um cenário de graves violações à liberdade de expressão e até de censura, e criminalização das pessoas que distribuem fake news, sem muitas vezes, ou melhor, sem na maioria das vezes saberem que estão distribuindo notícias imprecisas. As mais de 20 propostas legislativas sobre o assunto que tramitam nessa casa dão uma ideia sobre os projetos, sobre como os projetos em tramitação flertam perigosamente com a criminalização generalizada de cidadãos, com penalidades que variam de multas a partir de R$ 1.500 até 8 anos de detenção, 8 anos de reclusão, para quem divulgar fake news ou, como, por exemplo, num projeto que quer criar uma tipificação criminal para divulgação e compartilhamento de informação falsa ou prejudicialmente incompleta, o que eu gostaria que algum jornalista pudesse me dizer o que significa uma informação prejudicialmente incompleta. As outras propostas que ainda tramitam nessa casa podem classificar a distribuição de fake news na Lei de Segurança Nacional e ainda gerar um processo de vigilantismo em massa dos discursos e das atitudes das pessoas na internet, o risco de autocensura e colocar as plataformas como promotoras da censura privada, com propostas equivocadas de alteração do Marco Civil da internet para a retirada de conteúdos sem a obrigação da ordem judicial. Vale dizer que hoje as plataformas podem retirar conteúdo sem ordem judicial, mas elas só são obrigadas a fazê-lo e só serão responsabilizadas se não o fizerem, caso não atendam a uma determinação judicial. Nesse contexto, senhoras e senhores, a sociedade, mas em particular os deputados e deputadas, precisam ter cautela ao propor soluções de caráter punitivista e que vão atacar direitos fundamentais e provavelmente não irão solucionar o problema que está se querendo sanar. Também é preciso discutir o papel das agências de checagem de fatos e notícias e o papel do Estado na classificação de notícias. A checagem de informação jornalística é tarefa essencial e permanente para o aprimoramento da atividade de jornalistas, comunicadores sociais, blogueiros, enfim, de todos e todas que produzem e distribuem conteúdos na sociedade. Também é bom registrar que essa não é uma atividade nova. Nas redações sempre existiu um departamento de checagem, composto por profissionais diferentes daqueles que produziam a reportagem, por exemplo. Também podemos lembrar a existência dos observatórios da imprensa, que, apesar de não terem o intuito de classificar as notícias, sempre contribuiu para o debate da qualidade da informação. Os ombudsman, as ouvidorias e as seções de ramos também cumprem, em níveis diferentes, esse papel. Na internet, com o aumento exponencial do volume de informações em circulação, o surgimento de agências de checagem de fatos pode até auxiliar o cidadão na busca da checagem da informação. O problema é que, a meu ver, muito preocupante, é tentar transformar essas agências em certificadoras de notícias, a partir de critérios de classificação
Para concluir. A partir de critérios de classificação que também são subjetivos e passíveis de interpretação a partir de valores e vieses editoriais. Se o jornalismo não é imparcial pela sua natureza, tampouco será uma classificação privada. Pior ainda é perceber que parte dessas agências estabelecem parcerias ou são compostas por grandes e tradicionais veículos de comunicação, e que as plataformas da internet estão utilizando as definições dessas agências para decidir quando uma notícia deve ter a sua circulação afetada ou até ocultada da sua plataforma. Então, essa medida pode, inclusive, senhoras e senhores, atingir aquilo de melhor que a internet nos proporcionou, que foi exatamente a maior pluralidade e diversidade de informação com o surgimento de veículos independentes e alternativos. Se a sociedade nunca conferiu e não pode conferir ao Estado o papel de determinar que notícia deve... Concluindo. Tampouco podemos atribuir essa função a empresas privadas. Então, essa é a manifestação do Barão de Tararé, do FNDC e de outros companheiros que vão colocar aqui. A gente só vai resolver o problema da desinformação com mais informação, mais diversidade, combatendo o monopólio privado que existe na nossa sociedade e ao arrepio da Constituição, porque o nosso artigo 220 da Carta Magna proíbe o monopólio e o oligopólio nas comunicações e até hoje não foi regulamentado pelos senhores deputados e deputadas. Obrigada.